O texto escolhido para a nossa meditação de hoje de manhã é encontrado em Isaías, no capítulo 41, versos 8 a 10, que eu passo a ler. Mas você, Israel, meu servo, você, Jacó, a quem escolhi, você, descendente de Abraão, meu amigo, você a quem eu trouxe dos confins da terra e chamei dos seus cantos mais remotos, e a quem eu disse, você é o meu servo, eu o escolhi e não o rejeitei, não tema, porque eu estou com você. Não fique com medo, porque eu sou o seu Deus. Eu lhe dou forças, sim, eu o ajudo, sim, eu o seguro com a mão direita da minha justiça. Que Deus abençoe a sua palavra. Amados, devemos lembrar que o livro de Isaías, portanto, Velho Testamento, é um dos mais longos de toda a Bíblia. E este livro de Isaías tem algumas peculiaridades muito interessantes que passo a narrar. A Bíblia tem 66 livros, na versão que nós usamos. É verdade que a Igreja Católica Apostólica Romana entendeu ter autoridade para acrescentar alguns outros livros, que são chamados apócrifos, mas nós, do grupo evangélico, digamos assim, nós seguimos a tradição do Velho Testamento, que é a mesma tradição judaica. Portanto, 39 livros no Velho Testamento. A Bíblia judaica, a Bíblia de Jesus, tinha 39 livros. Mas o Novo Testamento tem 27 livros. 39 mais 27, 66 livros. Isaías tem duas partes, segundo muitos estudiosos. A primeira parte tem 39 livros, e a segunda, capítulos, e a segunda parte tem 27. Alguns têm dito que o livro de Isaías é a miniatura da palavra de Deus, como conteúdo. Porque é interessante, a primeira parte do livro de Isaías, o assunto é a santidade de Deus e o julgamento do pecado humano. E a segunda parte tem a ver com a graça e a misericórdia de Deus sobre o pecador, a solução para o seu problema, onde o plano da salvação é apresentado, naturalmente apresentado especialmente em Jesus Cristo, o Senhor, o Messias prometido. O texto que eu li para os irmãos é uma revelação interessante para o povo de Deus, segundo a revelação de Deus por meio de Isaías, porque os tempos eram extremamente difíceis. Eles haviam experimentado o cativeiro babilônico e naquele cativeiro sofreram muito, e a palavra de Deus ensina que eles sofreram por causa dos seus pecados, o que nos leva a pensar naquele texto bíblico que diz assim: se alguém quiser queixar-se de alguma coisa, queixe-se dos seus pecados. E este é um anúncio que não é aceito na sociedade sem Deus, porque há todo tipo de razão para as dificuldades, menos os pecados humanos que não são tantas vezes considerados. Mas a palavra de Deus, desde o início, mostra que o homem caiu em pecado, e por isto ele sofre. E graças a Deus que no tempo devido, Deus enviou o seu Filho ao mundo, Jesus Cristo, que pagou o preço para que aqueles que confiam em Jesus tenham seus pecados perdoados. A verdade, amados, é que por causa do nosso pecado e por causa da dureza da experiência humana, apesar de cantarmos com tanto entusiasmo a respeito de que não tememos, devemos confiar no Senhor, medos de fato existem na nossa vida. Graças a Deus que, na maioria dos casos, não o tempo todo, mas nós somos assaltados por muitos temores durante a nossa vida. E os nossos temores nos perturbam grandemente, tiram a nossa criatividade, tiram a nossa alegria, tiram a nossa motivação. E, de fato, os nossos medos têm o potencial para nos matar. Recentemente eu li uma parábola árabe, que de fato nunca tinha conhecimento antes. A parábola árabe diz o seguinte, aliás, não é uma parábola, é mais uma fábula árabe. Diz o seguinte: a peste mortal encontrou uma caravana de beduínos
E o chefe da caravana perguntou à peste mortal o seguinte: por que tu estás a caminho de Bagdá? E a peste mortal disse: bem, eu estou a caminho de Bagdá para ceifar 5.000 vidas. Passou-se o tempo e novamente a peste mortal encontrou-se com o mesmo chefe daquela caravana de beduínos. E agora o chefe tinha uma palavra para a peste mortal, e ele disse: tu me enganastes, pois indo a Bagdá daquela vez tu mataste 50.000 e não 5.000. E a resposta da peste mortal foi: não, com certeza, eu só matei 5.000, os outros morreram de medo. Os outros morreram de medo. É uma fábula apenas, mas de fato muitos morrem de medo. Aliás, por vezes nós expressamos os nossos medos assim, não é? Eu morro de medo de. E a pergunta é: quais são os seus medos hoje? Quais são os meus medos? Quais são os seus medos? Uma lista enorme poderia ser dada, porque nós somos muitos e somos tão diferentes uns dos outros, mas são muito comuns os seguintes medos: medo do futuro, medo de doenças, medo da velhice, medo do futuro da igreja. Por último, eu tenho ouvido muito pessoas escreverem sobre o medo do futuro da igreja. Aparentemente, quando o medo é grande, nós esquecemos até das promessas de Jesus, não é? E nem as portas do inferno prevalecerão contra ela. Então, amados, se há um medo que nós devemos descartar imediatamente por causa da convicção que a palavra de Deus nos dá, é o medo a respeito do futuro da igreja. O futuro da igreja será glorioso. Aliás, a igreja, neste momento, já é a igreja gloriosa, porque é vencedora. Quantas outras instituições os amados conhecem que têm mais de 2.000 anos? A resposta é nenhuma. Reinos chegaram e desapareceram, e a igreja permanece vitoriosa, porque é obra de Deus. Ainda outros medos. Este medo é grande. Há pouco falei com uma irmã que me disse assim: pastor, eu não virei à noite por causa dos perigos. Ela tem razão para dizer que há perigos. Ela mora numa área onde há muitas violências, muitos assaltos. É só escurecer e a coisa pega. Medos de violência. E vou citar o último, que é o grande inimigo, segundo as Escrituras: o medo da morte. São tantos os medos. Precisamos aprender a lidar com eles. Perturbam, escravizam, tiram a alegria, matam. Há um autor muito importante, um norte-americano chamado Davi Jeremias. Ele analisou a vida do povo de Deus quando estava a caminho da terra prometida, e ele leu e apresentou a sua análise de um texto importantíssimo, que é Deuteronômio, no capítulo 1, especialmente os versos 19 a 26, que quero ler para os irmãos. Este texto diz assim, Deuteronômio 1, de 19 em diante. Moisés está lembrando a peregrinação, esta é a verdade. E o escrito diz: partimos de Horebe e caminhamos por todo aquele grande e terrível deserto. Dá uma demonstração do que vem por aí. Que vocês viram, pelo caminho da região montanhosa dos amorreus, que eram inimigos, como o Senhor nosso Deus nos havia ordenado, e chegamos a Cades Barneia. Então eu lhes disse: vocês chegaram à região montanhosa dos amorreus, que o Senhor nosso Deus nos dá. Eis que o Senhor, seu Deus, colocou esta terra diante de vocês. Vão e tomem posse desta terra, como o Senhor, o Deus de seus pais, falou. Não tenham medo e não se assustem.
Então todos vocês se aproximaram de mim e disseram: vamos mandar uns homens adiante de nós, para que espiem a terra e nos digam por que caminho devemos seguir e a que cidades devemos ir. Isto me pareceu uma boa ideia, de maneira que escolhi do meio de vocês 12 homens, um de cada tribo. Eles saíram e foram à região montanhosa e, espiando a terra, foram até o vale do Escol. Tomaram do fruto da terra nas mãos e o trouxeram até nós e nos informaram dizendo: é boa esta terra que o Senhor Deus nos dá. Porém, vocês não quiseram ir, mas foram rebeldes à ordem do Senhor seu Deus. Ficaram murmurando em suas tendas e disseram: o Senhor está com ódio de nós, e por isso nos tirou da terra do Egito para nos entregar nas mãos dos amorreus e nos destruir. Para onde iremos? Nossos irmãos nos deixaram com medo, dizendo: aquele povo é maior e mais alto do que nós, as cidades são grandes e fortificadas até o céu. Também vimos ali os filhos dos Anaquins. Aqui, este é o texto que Davi e Jeremias apresentou para dizer que o medo muitas vezes, lamentavelmente, nos leva a desconsiderar os planos de Deus. O plano de Deus para o seu povo era que avançassem na terra e possuíssem a terra, mas eles não puderam entrar porque eles duvidaram. E não só isso, o medo também nos leva a duvidar dos propósitos de Deus. Há pouco eu li para os irmãos, Eles disseram assim, na hora do seu pavor, daquela novidade de experiência, eles disseram: Deus tem ódio de nós, é por isso que nos trouxe aqui para sermos mortos. O medo desencoraja, porque contagia todos. O medo leva a que nós percamos a confiança nas promessas de Deus. Versos 29 a 33 falam sobre isto. Por isso, Moisés lembrou: não fiquem apavorados, não tenham medo deles. O Senhor, seu Deus, vai adiante de vocês, Ele lutará por vocês, segundo tudo que viram que Ele fez conosco no Egito e também no deserto, onde vocês viram que o Senhor, seu Deus, os levou como um homem leva o seu filho por todo o caminho pelo qual vocês andaram até chegar a este lugar, mas nem assim vocês creram no Senhor, seu Deus, que foi adiante de vocês por todo o caminho para procurar o lugar onde deveriam acampar de noite, estava no fogo para mostrar o caminho por onde vocês deveriam andar, e de dia ele estava na nuvem. O medo muitas vezes nos leva à desobediência aos princípios de Deus. Aliás, é uma afirmação dura, mas tem muita verdade. É que o medo é pecado. Ter medo é desobediência. Medo é desobediência ao Senhor, que tem mostrado ao longo da história como cuida de nós, como castiga o pecado, mas como abençoa aqueles que são obedientes. É interessante lembrarmos que em Isaías capítulo 40, onde começa a segunda parte do livro, conforme a afirmação que fiz no início, é interessante que no capítulo 40 é quando começa Israel a ser restaurada do pecado da rebeldia, do pecado do medo, por causa do cativeiro, dos sofrimentos terríveis pelos quais passaram. E logo nos versos 1 e 2 de Isaías, nós temos uma afirmação que foi de fato consagrada e pregada tantas vezes, e é pregada tantas vezes, por meio daquele oratório, o oratório de Handel, que é o Messias, quando nós temos uma porção que fala assim: consolai, consolai o meu povo. Eu lembro que em tempos passados eu tive o privilégio de cantar a partitura do barítono deste oratório, e de fato esta palavra constantemente vem ao meu coração: consolai, consolai o meu povo. E este consolo viria assim: falem ao coração de Jerusalém, anunciem que o tempo da sua escravidão já acabou, a sua iniquidade está perdoada. E ela já recebeu em dobro das mãos do Senhor por todos os seus pecados. Recebeu o castigo, mas agora está para receber a bênção. E aquela palavra tão evangelizadora, não é?
No deserto preparem o caminho do Senhor, no ermo façam uma estrada reta para o nosso Deus, porque todo vale será levantado e todos os montes e colinas serão rebaixados. O que é tortuoso será retificado e os lugares ásperos serão aplanados. A glória do Senhor se manifestará e toda a humanidade verá, pois a boca do Senhor o disse. A obra de restauração é sempre obra do Senhor, é bom lembrarmos. Deus, no tempo certo, mostrou a sua graça e declarou o seu amor e a sua misericórdia por Israel. E o texto que eu li para os irmãos a partir do verso 8, do capítulo 41, é tão claro, pois a palavra que li para os irmãos foi esta: você, Israel, meu servo, você, Jacó, a quem escolhi, você, descendente de Abraão, meu amigo, você a quem eu trouxe dos confins da terra e chamei pelos cantos mais remotos e a quem eu disse, você é meu servo, eu o escolhi e não o rejeitei. É interessante que quando a bênção chegou para Israel, ou Jacó, os dois nomes para o mesmo povo, o povo de Deus, é interessante que ele demonstrou o seu poder da maneira mais insuspeita, porque ele levantou para vencer a Babilônia, ele levantou um rei medo-persa que o texto sagrado em Isaías 44 chama pelo nome, Ciro. E Ciro, que surgiu praticamente do nada, conquistou a Babilônia, acabou com o cativeiro de Israel. E, de fato, Ciro reconstruiu Jerusalém, ajudou a reconstruir Jerusalém e a reconstruir o templo do Senhor, que era símbolo da presença do Senhor. Amados, o mesmo Deus que ajudou e restaurou Israel, Jacó, é o Deus que nos abençoa hoje. É o Senhor que nos dá poder para vencermos os nossos medos, ou pelo menos para aqueles que não somos tão crentes no Senhor, a administrarmos com sabedoria aquilo que tememos. E nós precisamos estar bem lembrados que nós temos toda a autoridade para trazer para nós as bênçãos que neste capítulo 41 de Isaías, especialmente versos 8 a 10, que é o fundamento da mensagem de hoje, nós temos toda a autoridade para trazer isso para nós na igreja. Porque nós precisamos lembrar o conceito bíblico bem fundamentado e apresentado assim no Novo Testamento, de que nós somos o novo Israel. Nós, de fato, somos o povo de Deus. E há textos muito importantes para nós, e especialmente para o bem daqueles que estão sempre procurando com sabedoria o fundamento na palavra de Deus. Eu quero ler Efésios capítulo 2, desde o verso 11 e os versos depois disso. Portanto, lembre-se que no passado vocês eram igreja do Senhor, igreja de Éfeso aqui, vocês eram gentios da carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisão, que é feita na carne por mãos humanas. Naquele tempo, vocês, que eram gentios, estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel. Não esqueça esta expressão, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Lembra o que acabo de ler, não é? Eram separados da comunidade e estranhos às alianças da promessa. Mas agora, isto é para a igreja de Cristo, mas agora em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, e de dois povos fez um só na sua carne, derrubou a parede de separação que estava no meio, a inimizade. Cristo aboliu a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo a nova humanidade, fazendo a paz e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por meio da cruz, destruindo a inimizade por meio dela. E quando veio, Cristo evangelizou paz a vocês que estavam longe e paz também aos que estavam perto, porque por meio dele ambos temos acesso ao Pai em um só Espírito. Está aqui, amados.
Toda autoridade Deus nos dá na sua palavra para trazermos para nós as maravilhosas promessas de Deus. Nós somos, sim, isto é maravilhoso, é encorajador, nós somos o povo da promessa. Mas este preciosíssimo texto que é base para a nossa mensagem desta manhã, não esqueçam o texto, ele é tão precioso. Isaías 41, versos 8 a 10, nos apresenta algumas coisas muito preciosas, eu quero ressaltar algumas delas. Amados, nós precisamos neste texto observar por que razão Deus prometeu ajuda a Israel, a Jacó, e esta ajuda é para nós também. O texto diz assim: Israel é meu servo, Jacó é aquele a quem escolhi. Ser servo do Senhor não é desonra, é bênção, é honra ser servo do Senhor. Israel, é interessante Israel, o povo de Israel foi protegido, e sendo protegido foi eventualmente usado e continua a ser usado para a glória do Senhor, pois por meio de Israel é que Deus abençoou o mundo todo. Lembram aquela promessa para Abraão, o pai da fé? E em ti serão benditas todas as famílias da terra. É porque da raiz de Abraão nasceria Jesus, o Filho de Deus, o Messias prometido, que abençoa não apenas um povo, mas todos os povos, na medida em que creem no Senhor. Então, por mão de Israel, por meio de Israel, Deus abençoou o mundo por causa da vinda de Jesus Cristo. Nós somos, na verdade, amados, descendentes deste Abraão, este Abraão que é amigo de Deus. Esta expressão, Abraão, amigo de Deus, é encontrada no Velho e no Novo Testamento com frequência. Por exemplo, em 2 Crônicas, no capítulo 20 e verso 7, nós encontramos esta expressão. 2 Crônicas, capítulo 20 e verso 7. Vou encontrar e ler para os irmãos. Diz assim o texto: Ó nosso Deus, acaso não expulsaste os moradores desta terra de diante do teu povo de Israel e não deste para sempre, e não a deste para sempre à posteridade de Israel, de Abraão, teu amigo? As expressões são constantes. No Novo Testamento também. Por exemplo, no Novo Testamento há um texto com este mesmo teor, que fica em Tiago, no capítulo 2 e verso 23, onde está escrito assim: E se cumpriu então a escritura que diz: Abraão creu em Deus, isso lhe foi atribuído para a justiça, e ele foi chamado amigo de Deus. Assim vocês percebem que uma pessoa é justificada pelas obras e não somente pela fé. Nós sabemos que Tiago fez muito desta questão, que a nossa fé precisava ser confirmada por nossas obras. Mas então nós notamos aqui que a razão por que Deus prometeu ajuda é porque Ele havia escolhido Israel como seu servo. Ele nos escolhe como seus servos, Ele nos escolhe como seus amigos, mas Ele também dá uma palavra de advertência e diz assim: vós sereis, Novo Testamento, vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Aliás, é o que Abraão fez, especialmente quando a sua fé foi provada ali no Monte Moriá. É interessante que ele nos chama de amigos. Isto é pura graça de Deus, pura graça de Deus. Assim Jacó foi valorizado, mas nós como igreja somos valorizados também. No Novo Testamento nós aprendemos que a igreja foi comprada por elevado preço, a vida do Senhor Jesus Cristo. Na sua morte Ele comprovou isto. Também há um outro conceito interessante que fala sobre como somos valorizados, e por isso Ele promete tanta ajuda para nós. Nós fomos adotados por Deus, adotados como filhos. Nós temos uma palavra em Efésios que é muito importante a este respeito. Efésios do capítulo 1,
versos 4 e 5, que leio. Antes da fundação do mundo, pensem nisso, antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele, em Cristo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para ele, para sermos adotados como seus filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito de sua vontade, para louvor da glória da sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. E Jesus afirmou isto, como há pouco já disse para os irmãos. Ele disse: vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Mas além do texto em Isaías 41 nos apresentar as razões por que Deus prometeu ajuda e promete ajuda ainda hoje para nós, nós temos as promessas de Deus que são muito preciosas a partir do verso 10. A primeira coisa que nós aprendemos é que nós não devemos temer porque Ele está conosco. Não precisamos, não devemos ficar com medo. Estudiosos nos apresentam o fato de que na Bíblia, por mais de 365 vezes, nós temos a expressão direta: não temas, não temas. Um comentarista que li disse: é um não tema para cada dia do ano, no mínimo, no mínimo. E nós precisamos desta mensagem e desta promessa do Senhor. Me refiro à promessa da sua presença. Porque quando Deus promete, como ele diz aqui, eu estou com você, não fique com medo, nós temos razão para crer nesta verdade, até por causa daquilo que conhecemos e que Ele fez por Israel, e por causa daquilo que é nossa experiência hoje na vida da igreja. Há muitas promessas específicas nas Escrituras, mas eu quero lembrar para os irmãos algumas destas promessas. E eu quero sugerir aos amados que escrevam estes textos em pedaços de papel, especialmente na medida da crise da sua falta de confiança no Senhor, que Ele vai cuidar e resolver a questão dos seus medos. Primeiro que quero ler é Deuteronômio 31, verso 6. Que promessa especial! O Senhor, Deuteronômio 31, quero dizer, e verso 6. Sejam fortes e corajosos, não tenham medo, não fiquem apavorados diante deles, porque o Senhor, o seu Deus, é quem vai com vocês, Ele não os deixará, nem os abandonará. Há algum tempo atrás, um irmão estava em grave crise, emocional eu diria, mas talvez com resquícios de dificuldade espiritual, por causa de uma situação nova e totalmente indesejável. Ele venceu o medo, com certeza venceu o medo por causa da consciência da presença de Deus. A consciência da presença de Deus faz com que o ser humano seja fortalecido. Mas há um outro texto que eu gostaria de sugerir para os irmãos, de tantos que podem vir à nossa mente. Alguns de nós somos privilegiados porque quando pensamos ou passamos por uma dificuldade, textos de fato saltam à nossa mente para nos assegurar da presença e da bondade do Senhor. O texto Salmo 27, 1 é um destes. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? A resposta é: a ninguém, a nenhuma circunstância, a nenhuma circunstância. Mais um texto interessante, este em Provérbios 29 e verso 25. Quem tem medo dos outros, medo das pessoas, cai numa armadilha, mas o que confia no Senhor está bem seguro. A questão é: como temos reagido às nossas crises? Por que tantas vezes temos medo? Amados, tantas vezes temos medo porque nós nos afastamos de Deus.
Ainda que momentaneamente nos afastemos de Deus, nós perdemos a nossa paz e perdemos a nossa segurança. Nós precisamos lembrar que em todas as nossas provações, o que está acontecendo é que nós estamos sendo testados por Deus para sermos fortalecidos. Fortalecidos por causa da experiência de buscar o Senhor em comunhão e recebermos o que precisamos dEle. Eu estou bem lembrado que num tempo crítico da minha vida, há muitos anos passados, graças a Deus, quando eu precisava uma palavra do Senhor para mim, eu encontrei um texto que também é preciosíssimo, Isaías 26:3, que diz assim: Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz, não é só paz não, é perfeita paz aquele cujo propósito é firme em ti, porque ele confia em ti, confia no Senhor e confia naturalmente, porque confia no Senhor, confia nas suas promessas. Vale a pena confiar nas promessas do Senhor, até porque o texto, Isaías 41, versos 8 a 10, entra em detalhes a respeito daquilo que o Senhor faz por nós. Se não, voltemos ao texto para confirmar esta afirmação, porque diz assim o texto, o verso 10, eu lhe dou forças, olha os detalhes, eu lhe dou forças, aí, sim, eu o ajudo, sim, eu o seguro com a mão direita da minha justiça. Há outros versos no próprio livro na profecia de Isaías que são muito especiais, e já no término da minha meditação, antes de chegar aqui, eu fui ao texto do capítulo 40, já é nesta segunda parte de Isaías, quando a bênção do Senhor vem sobre Israel e vem sobre a igreja, como nós sabemos, para nos ajudar. Pois bem, Isaías 40, verso 28, diz assim, internalize esta palavra: será que você não sabe? Será que você não ouviu que o eterno Deus, o Senhor, aí começa uma descrição do Senhor, o Criador dos confins da terra, não se cansa nem se fatiga? A sabedoria dele é insondável. A gente procura sondar, mas a gente não chega ao término porque ele é insondável. Aí notem o restante do texto, verso 29. Ele fortalece o cansado, ele multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. E continua, até os jovens se cansam e se fatigam. Os moços de exaustos às vezes caem, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Amados, quando nós estamos na presença do Senhor e estamos cultivando a nossa relação com Ele, nós, que somos limitados, somos fortalecidos. Lutero, no tempo da maior crise da sua vida, ele reconheceu que ele não tinha força. E o hino da Reforma nos diz, em uma certa parte, o seguinte: a nossa força nada faz, estamos sim perdidos, mas o nosso Deus socorro traz e somos protegidos. É a verdade, irmãos, é a verdade. Graças a Deus pelas experiências que temos tido com crises pessoais, pelas quais passamos por causa da graça e a misericórdia do Senhor, que nos levam a confirmar estes textos no coração, na mente, e que levaremos para as nossas experiências duras que ainda chegarão, porque isto não é minha ameaça, é realidade da vida. Sim, nós seremos testados muitas outras vezes na nossa fé, mas Deus está pronto a nos ajudar. Ele nos ajuda dando forças e Ele também nos ajuda nos dando o que podemos pensar em sabedoria, a sabedoria sobrenatural que nós precisamos, a sabedoria sobrenatural que é exigida por nós para não apenas vencermos as crises, mas para anunciarmos para os que ainda não confiam em Jesus como tratar dos seus
temores. O texto também diz sobre a mão direita do Senhor. Os irmãos observaram isto no texto? Eu o seguro com a mão direita da minha justiça. A mão direita tem a ver com a mão de poder. Mão de poder. A ideia é essa. Naturalmente alguém dirá, e se Deus for canhoto? Nós não devemos descer a estes detalhes, mas mão direita é como a mão direita daqueles que são destros, né? Amados, é mais forte, é mais forte. Quando estamos segurando alguma coisa e a coisa está para escapar, dizendo, deixa eu segurar com a mão direita. Deus está prometendo aqui a sua força, toda a sua força para nos ajudar, e neste caso da mensagem, a vencer os nossos temores. Mas para isso, é claro, é fundamental, e o Novo Testamento nos assegura isto, nós vivermos com Deus, e a maneira para vivermos com Deus é termos Jesus, o Filho de Deus, como nosso único e suficiente Salvador. E aqui vem a pergunta para aqueles que agora mesmo estão tomados por grandes temores. O amado já tem Jesus como Senhor da sua vida? Esta é a sua maior necessidade para poder vencer não apenas os chamados medos ou temores normais, mas para vencerem a morte, o grande inimigo. Porque só Jesus mesmo resolve terminantemente, resolveu e continuará resolvendo o que é tão problemático a respeito do poder da morte. A morte só é resolvida pela obra de Deus por meio de Jesus Cristo, sim, na sua ressurreição. E quando nós iniciamos e cultivamos o nosso relacionamento com Ele, nós estamos seguros para absolutamente qualquer circunstância. É verdade que há entre nós pessoas que, por causa da sua falta de crescimento até aqui, falta de crescimento espiritual, ainda têm grande temor da morte. Mas este temor da morte desaparece na medida em que nós confiamos em Deus, na sua palavra e no Senhor Jesus Cristo, que derrotou a morte e nos dá vitória completa para sempre. Que Ele nos abençoe, que nós sejamos sábios para buscar a força e o poder do Senhor, o seu apoio para vencermos, e que a nossa vitória sobre nossos temores seja um rico testemunho para os circunstantes de que, de fato, Deus é Senhor e Ele é por nós e não temos o que temer. Que Ele nos abençoe. Amém. Amém.